Olá pessoal, me chamo Eric Mesquita e estamos novamente com o canal Plástico e Prático. Hoje vamos falar um pouquinho sobre elastômeros, mais precisamente sobre elastômeros termoplásticos. Quais as diferenças desses para os elastômeros convencionais? Os elastômeros convencionais, eles têm a mesma característica dos termofixos. Eles só podem ser reprocessados uma vez. Agora, os elastômeros termoplásticos, eles já servem como uma ponte entre um termofixo e um termoplástico, tendo ali embutidas características das duas categorias. Ou seja, ele apresenta um comportamento elastomérico na temperatura ambiente, ele é maleável, ele é flexível, porém quando você submete esse material à temperatura, ele começa a se comportar como um termoplástico e as cadeias começam a escoar umas pelas outras, tomando uma forma viscosa que pode ser moldada. Após o resfriamento desse material, ele retorna às suas características. Por que usar um elastômero termoplástico ou por que usar borracha? A borracha em si, ela tem uma característica melhor para temperatura e resistência a óleos. O elastômero termoplástico, ele fica ali numa resistência boa a óleo, porém numa temperatura ali na faixa de 70 até mais ou menos uns 150 graus. Porém, a utilização do elastômero termoplástico é muito mais fácil. Ele já vem em grãos, assim como os termoplásticos. Já vem em grãos, não. Ele já vem em grânulos, em embalagem fechada, assim como os termoplásticos, enquanto o processo de fabricação do elastômero convencional, ele implica no próprio elastômero, plastificantes e uma série de outros aditivos, além dos elementos de vulcanização, para que você possa processá-lo. Tá? Porém, já no campo da produção, o elastômero termoplástico tem outras vantagens, pois o seu ciclo de moldagem é melhor e o principal, ele pode ser reciclado facilmente. Isso o torna muito atrativo para aquelas peças que precisam sofrer deformações, aquela peça que precisa sofrer uma tração ou uma carga e precisa retornar ao seu estado original, pois essa é uma das principais características do elastômero termoplástico, assim como dos outros elastômeros. Somente acentuando para esse segundo, pois muitas vezes ele é colocado para empregar peças que realmente sofrem esforço, sofrem tração, sofrem alguma carga que o obrigam a se deformar e retornar ao seu estado original. Vamos ver um pequeno esquema mostrando um pouco das diferenças entre o processamento de elastômero convencional e o elastômero termoplástico. Do lado direito do quadro, temos o processo com borracha, ou elastômero convencional. Para que você possa produzir uma peça com esse material, primeiro você tem uma série de misturas que precisam ser feitas. Aí você vai usar plastificante, o próprio elastômero, você vai precisar de aditivo, de carga, depende do que você precisa, tá? Passado isso, você vai ter que misturar todos esses ingredientes. Então, cada um tem sua proporção, você não pode errar também, porque isso aí já acaba com a sua mistura. Você vai ter que passar isso numa calandra ou um outro processo similar. Você vai fazer a moldagem e você vai fazer a vulcanização desse cara, que é onde a borracha pega sua resistência mesmo, tá? Onde ela vai gerar uma característica própria para aquilo que você quer fazer. E aí você tem seu produto final, que se não estiver de acordo, se a sua vulcanização não foi de acordo, se a sua moldagem não foi de acordo, ou se a sua mistura teve algum erro, vai gerar perda de processo. Gerando perda de processo, você não tem o que fazer. Esse material está realmente perdido e você vai ter muito trabalho para reintroduzi-lo em qualquer outro material
ou um processo. Geralmente o pessoal cria algumas alternativas para tentar minimizar esse impacto, mas ainda não são coisas tão utilizadas, tá? Então, realmente, muito cuidado na utilização desse material, pois qualquer perda, ela não é reversível. Depois que ele é processado, ele não pode ser processado novamente. Essa é uma das vantagens do elastômero termoplástico, que ele já vem numa condição muito boa, porque ele já vem pronto para uso. Ele já vem em grânulos. Você simplesmente coloca na máquina, faz a moldagem do produto e utiliza o produto, se estiver ok. Se não estiver ok, ele volta para a reciclagem. Se na sua moldagem você já teve alguma perda ou os próprios inícios de processo, você também coloca para reciclagem. E ele é totalmente reciclável e com uma facilidade muito grande de retornar ao processo. Então, se você tem uma peça convencional que não vai precisar das características especiais que o elastômero convencional suporta, que geralmente ele suporta um pouquinho mais a agressão de óleos e graxas e suporta um pouco mais de temperatura. Porém, se a sua necessidade é apenas peças que vão sofrer esforço, que precisam gerar pouco ruído, então você pode fazer o uso do elastômero termoplástico e ele tem várias origens, tá? Ele pode vir à base de poliéster, poliéster, poliamida e whatever, tá bom? Então, esse é um pouquinho do que você precisava saber sobre elastômeros termoplásticos, pois teremos alguma coisa relacionada à injeção desses produtos, tá bom? Pois, lembrando, né, que eu não sei se eu falei, mas a principal característica desse material é que ele tem o poder de retornar sua forma original após sofrer tração, compressão ou a ação de qualquer outra força, tá bom? Lógico que respeitando o seu ponto de ruptura. Então, temos mais alguma coisa a falar desse cara? Não, tá ótimo por enquanto. Agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam de dar aquele joinha, compartilhem com o máximo de pessoas que precisam saber desses conteúdos. E a partir dos próximos vídeos vamos tentar melhorar um pouquinho ou implementar um pouquinho mais de informações para que os vídeos comecem a fazer o sentido proposto na fala inicial do primeiro vídeo, que é agregar conhecimento e compartilhar ideias e experiências com vocês. Agradeço de coração e até o próximo vídeo.